5 centroavantes sub-20 para você acompanhar no ano de 2021. Este será o tema do vídeo de hoje. Mas antes, eu peço para vocês darem o like, ativarem as notificações e se inscreverem no canal para aumentarem ainda mais a nossa invasão futeboleira, porque hoje teremos um grande convidado para falar sobre o tema. Tudo bem, futeboleiros, futeboleiras? Estamos aqui com o Caio Nascimento, nosso colunista de futebol de base, cara, para trazer essa lista de jogadores, porque... assim, eu sei que vocês vão comentar muito aqui, deixar nos comentários jogadores que vocês gostariam, a gente vai certamente falar sobre eles, mas enfim, Caião, bom te ter aqui, tudo certo? Tudo certo, Gabriel, muito bom estar participando agora em conteúdo de vídeo também, né? Vamos falar sobre jogadores jovens. Futebol brasileiro é um celeiro ainda, né? Então tem muita coisa para a gente falar, muito jogador para a gente abordar. Espero que vocês gostem e tenho certeza que vocês vão sugerir outros nomes ainda melhores, tão melhores quanto, né? A gente vai abordar hoje aqui. O melhor dessas listas é que sempre tem os comentários. Deixou fulano de fora, deixou ciclano de fora, mas não se preocupe, a gente vai tentar falar sobre vários. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, são 5 centroavantes sub-20, né? Até 20 anos, né? Ou seja, até nascidos em 2001, que a gente vai falar hoje. E a gente vai começar aqui do Sul, meu caro Caio, porque ele sai do São Paulo e vai parar, né, no Grêmio, que é o Ricardinho. Inclusive, ele recém completou agora 20 anos, né, nesse mês de abril, mas é um cara que teve seus minutos agora no Campeonato Gaúcho, na Libertadores teve alguns minutos também, 4 gols já nesse ano, né, pra gente falar de um guri que tá estreando agora. É um garoto que a gente tem que ficar de olho, esse centroavante, apesar da concorrência do Diego Souza no Grêmio, Caião. Pois é, cara, tem uma baita numa concorrência, né? Porque por mais que seja experiente, o Diego Souza ele ainda consegue produzir ofensivamente pro Grêmio. Mas eu vejo no Ricardinho um atacante que eu vejo no Grêmio, sabe? Ele combina com o estilo do Grêmio. Até uma comparação que eu costumo falar, ele cresceu bastante fisicamente do São Paulo pro Grêmio, né? No São Paulo ele sempre foi um jogador de muita movimentação, tinha faro de gol. Continua tendo no Grêmio, né? Isso é importante para centroavante, mas ele também é muito móvel. Acho isso uma grande característica para o Grêmio, porque é uma equipe que tem ponteiros bons, né? Extremas, rápidos, extremas de habilidade. E se você tiver, por exemplo, um jogador com uma característica até um pouco diferente do Diego Souza, que, né, mais pela idade, tem ficado um pouco mais perto da área, e você tem um Ricardinho que ele dá essa diferença, né? Ele é forte, ele tem uma boa imposição física, mas ele consegue sair muito bem da área. No Campeonato Brasileiro Sub-20, né, da temporada passada, ele fez 9 gols, e foram 9 gols, assim, tipo, em arrancadas, bolas enfiadas, aquelas pifadas, né, muitas vezes do Pedro Lucas, outra joia do Grêmio, mas é um jogador que ele sabe entender muito bem, né, ele tem uma boa movimentação, uma boa explosão, tem um bom porte físico, acho que pro Grêmio é um jogador que bate com a filosofia do Grêmio, do que a gente já tem, do que a gente está acostumado a ver o Grêmio revelar, né, esse tipo de jogador, esse tipo de centroavante. Tem uma boa finalização, tem uma boa explosão. Eu acho que é um nome pra gente ficar de olho, sim, na evolução dele. Já deixou 4 gols, né? Então já começa o ano com uma média interessante. Me chamou a atenção, né, o Ricardinho, para quem não conhece, 1,81, né, 20 anos, como a gente falou, ele nasceu em Guarulhos, então paulista, né, e me chama a atenção, Caio, que ele tem uma altura razoável, né, ainda mais para centroavante. Você falava da explosão, e me parece muito que esses desmarques curtos dele, né, de sair rapidinho atrás da defesa, faz um engano no marcador, vai para trás da defesa e recebe o passe, tanto é que o Grêmio escalou em alguns momentos Diego Souza e ele na necessidade, Diego Souza mais recuado, pode ser uma arma para ele, né? Esses desmarques mais curtos, quando a gente fala de um time que tem a bola muito tempo, que é o Grêmio, né? E de repente agora com o Thiago Nunes pode ser mais de transição, vai ser bem importante, talvez, né? Pensando num futuro, né? Mesmo que ele não comece jogando, ainda mais que tem Diego Souza, talvez o Churinho ainda volte a ganhar espaço. Sim, e eu acho que isso é uma coisa interessante, você falou, citou transição com o Thiago Nunes chegando agora no Grêmio. É um jogador que eu acho que é muito importante por conta disso, porque ele lê muito bem, ele faz muito bem a leitura do passe, né? Então, assim, ele evoluiu também no aspecto tático dele, é um jogador que a explosão hoje, na minha opinião, acho que você vai concordar comigo, um centroavante hoje, especialmente um jogador que precisa, né, se provar logo de cara, ter a explosão é muito bom. E o desmarque curto dele é importante nesse quesito. Mas uma coisa que também me agrada é que ele sempre tenta colocar o chute dele. Não é aquele, por exemplo, aquele centroavante, ele pega a bola e chuta de qualquer jeito. Então ele também tem um refino.
na hora de finalizar. Então isso é importante também. Ele tem as ferramentas, né, na minha opinião, necessárias para pelo menos, né, criar aquela pulguinha atrás da orelha ali pro Thiago Nunes. Pô, esse adversário aqui tem zagueiro muito pesado. Se eu botar o Ricardinho, ele, além de conseguir brigar, ele também ainda pode dar, né, esses pega, né, que a gente fala aqui no interior de São Paulo, de pega o cara, né, o zagueiro ali desprevenido, por exemplo, uma piscada que ele dá, o Ricardinho já pode ter saído. E para um time que parte em transição, né, uma transição bem rápida, ele é um jogador que ele vai saber fazer essa leitura, desculpa, um centroavante que já mostrou, né, recentemente, chegou recentemente do Grêmio, mas nas partidas que ele fez, foi muito interessante isso. Se você, especialmente também, né, se você tiver um armador também que saiba saiba ter a noção de timing, né, com o centroavante. Então, se você, por exemplo, precisar de uma parede, né, para fazer aquela tabela, acho que o Ricardinho também consegue, ele tem corpo para isso, ele tem a noção física dele, ele tem a noção de espaço, sabe segurar. Claro, na base é uma coisa, né? No profissional é um pouco diferente. Às vezes ele vai pegar zagueiro mais matreiro, né? Vai levar um pouco de adaptação, mas ele já mostrou ser capaz disso. Então, assim, ele abre um leque interessante, né? É um jogador bem. Ele é um jogador até versátil, né? Um centroavante que desempenha boas funções ali no último terço. Isso me chama muita atenção também no Ricardo. Mas vamos adiante, vamos falar de outros atacantes, porque pro Caio escolher, eu sei que ele teve dificuldade, tinha muito nome, né, que ele poderia colocar, mas a gente vai colocar o mais novo da lista, já vou colocar o mais novo da lista, que é o Matheus Nascimento. A gente falou sub-20, e aí o primeiro nome, um dos primeiros nomes, acaba sendo o Matheus, o Caio, porque 17 anos, ele tá entrando num contexto muito complicado, que é o do Botafogo, né, mas o Botafogo tá fazendo de tudo para permanecer com ele. Matheus Nascimento, 1,82, jogador do Botafogo, né, fez aniversário agora, no início de março, jogador de 17 anos e que já chama muito a atenção de todos, né? Vários clubes do Brasil tentaram se aproveitar da situação financeira do Botafogo para tentar buscar o Matheus Nascimento. E isso tinha muito uma explicação, né, Caio? Ele parece um jogador muito diferente. Muito diferente. Eu acho que essa é a melhor definição sobre o Matheus Nascimento. Vamos pegar, por exemplo, a geração que ele está inserida, né? Ele é o 04, né? Ou ele é um 04, né? Ele faz parte do tridente de ouro da seleção brasileira, que foi campeã sul-americana sub-15, né, em 2019, que tinha Ângelo, o Matheus Nascimento, né, como, entre aspas, né, na função do centroavante, e o Savinho, né, o Sávio do Atlético Mineiro. O Ângelo, né? Que trio, fantástico, né? Uma pena o Savinho ser um dos que tá menos jogando, né? Não tem tido espaço no Atlético Mineiro, mas é uma grande joia do futebol brasileiro. Mas você tinha um Ângelo, né, pelo lado esquerdo, ele caía mais pelo lado esquerdo, Savinho pelo lado direito, e você tinha o Matheus Nascimento, que uma coisa que eu adoro dele, por isso que eu acho que seria interessante a gente botar ele mesmo sendo tão jovem, e tá num contexto tão complicado quanto é o do Botafogo, porque tecnicamente ele é um dos melhores centroavantes, que assim, jovens hoje no Brasil. Porque a bola vem no pé dele, ela amortece, sabe? Ele tem um domínio fantástico, ele tem visão de jogo. Se você precisar que ele saia da área para construir, ele vai fazer isso. E com uma qualidade muito grande. Tem o jogo do Palmeiras, né? Do Botafogo do Palmeiras no último Brasileirão, que ele iniciou a jogada do gol do Rafael Navarro, fantástico. Ele saiu da função do 9, ele virou praticamente um enganche, né? Um camisa 10 lá no meio de campo e deu uma pifada pro Rafael Navarro lá em direção ao gol. E foi um golaço, acho que se não me engano foi o gol de empate do Botafogo. Então ele tem essa noção já, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele é muito apurado tecnicamente, sabe fazer gols, tá? Tudo bem, eu sei que o torcedor brasileiro ele quer ver o centroavante sempre metendo bola na rede o tempo inteiro, né Gabriel? Mas assim, o futebol mudou, né? Então hoje o centroavante ele tem que ter outras características. A gente falou, por exemplo, das várias funções, né, que o Ricardinho consegue desempenhar. O Matheus Nascimento, ele é mais técnico do que o Ricardinho, mas é um jogador menos agressivo, talvez, que o Ricardinho, mas é um jogador que ele ativa todo mundo. Ele faz todo mundo participar, ele é muito associativo no último terço. Então, assim, ele, claro, é capaz de finalizar, talvez não tenha feito tantos gols ainda quanto a torcida do Botafogo deseja, ou espera, ou imaginou que ele fosse fazer nesse início, mas eu acho que é muito por conta do Botafogo, do contexto que está o Botafogo, dificuldade do time, mas ele em seleções de base sempre se destacou muito por isso, é o cara que ele sai da área, cria, ele dá espaço, né, e chega para finalizar, é um jogador que eu acho que tem um futuro brilhante, né, se depender apenas da técnica, a gente sabe que o futebol são N coisas envolvidas, né, há muitas coisas
o contexto é muito importante, né? Uma coisa que a gente debate sempre no Futuri, né? Então, isso pode ser uma chave para a carreira dele. Eu creio muito na capacidade dele de resolver jogos difíceis também. Na seleção, a gente já viu ele fazendo bons jogos contra a Argentina, por exemplo. É um jogador que ele não sente o peso da partida. Então, acho que é interessante a gente acompanhar de perto a evolução dele, seja no Botafogo, né, na segunda divisão, ainda no restinho de Campeonato Carioca, ou quem sabe, né? Vamos ver o que vai ser o destino, vai reservar para o Matheus Nascimento ainda, talvez um time grande no Brasil, ou outro time grande no Brasil também, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação dele também, contratual. Eu confesso que tenho muita curiosidade. O Caio falou da parte técnica e é bem verdade. O Matheus, ele tecnicamente, muito acima, a gente vê isso e o grande ponto talvez seja o desenvolvimento físico dele, né? Porque com 17 anos ele tomou um baque muito grande, né? Uma mudança muito grande de preparação, de trabalho, 17 para o profissional. Tem uma mudança, já não é tão grande quanto, sei lá, do sub-15 para o 17, mas é uma mudança considerável. Acho que pode ser um momento de maturação dele agora. Eu confesso, tenho muita curiosidade. E você imagina já, o Caio, o Matheus, por exemplo, aparecendo na seleção sub-20, porque não sei se ele já é, digamos assim, o destaque absoluto no 17 e possa ser testado pelo Jardine já numa categoria acima. Olha, o Jardine, ele é adepto do jogo de posição, né? Alguns aspectos do jogo de posição. Eu acho que para ele ter um centroavante com as características do Matheus Nascimento seria interessante até para o desenvolvimento, né, do ataque da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, até para a questão moral, né, do Matheus Nascimento, seria interessante ele ficar ali com o Paulo Vitor, né, que assumiu a seleção sub-17. Ele foi o treinador dele na seleção sub-15, ele foi o campeão, sub-16 na realidade agora. Então ele vai fazendo escadinha, né? Se o Paulo Vitor for ficar no 17, que for o treinador do 15, do 16, seria legal também, porque já conhece o atleta. Mas o Jardine, eu acho que também seria outro treinador que pode extrair muitas coisas boas do Matheus Nascimento. Eu acho que vai muito da cultura também, né, do treinador hoje no Brasil. Eu acho que assim, a gente sempre vai ter, né, diferentes tipos de atacantes no futebol brasileiro pela pluralidade, né, a geografia, né, ajuda muito o Brasil nessa questão. Eu acho que o Matheus Nascimento, é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o Caio Jorge no Santos, né, ele não é aquele centroavante de área que fica, entre aspas, esperando a bola. Então é um jogador que ele se envolve no contexto associativo. Então, assim, não vai ser qualquer treinador também que vai ser capaz de extrair o melhor do Matheus Nascimento. O Jardine, eu acho que ainda é um deles, ainda fica naquela margem de treinadores que entende a movimentação do jogador. É um ponto que a gente tem que observar, a gente vai acompanhando aí a temporada dele. Mais adiante, vamos seguir lá no Rio de Janeiro, porque esse aí tem nome de presidente, né? Mais um Kennedy vindo do Fluminense, inclusive, né? O outro Kennedy está jogando futebol espanhol, está no Granada. Esse, o John Kennedy, centroavante, 18 anos ainda, né? Ele completa 19 em maio. Se você está nesse vídeo depois de maio, então ele já pode ter 19 anos. Mas, Caio, uma coisa sobre o John Kennedy que me chama a atenção e que pode prejudicar esse desenvolvimento dele é que o Fluminense agora conta com 3 centroavantes, né? Fred, o Abel Hernandes e o Raul Bobadilla. Apesar do Kennedy ter começado o ano fazendo seus golzinhos, entrando aos poucos, uma concorrência fortíssima que ele tem com o Fred, né? Xerém é uma coisa maravilhosa, né? O Fluminense, o que revela de jogador é uma barbaridade. Espero que o Roger entenda, né? Porque Xerém, eu acho que você não pode mexer muito com o Xerém. Dá oportunidade para os moleques, porque eles vão fazer coisas boas. A gente viu recentemente o Kaique, né? Já desfilando com a bonita camisa do Fluminense. O John Kennedy também entra naquele potinho de centroavante técnico, né? Ele é muito habilidoso, ele tem drible, ele tem velocidade, ele tem domínio, tem controle, ele entende a movimentação dos companheiros, ele entende a linha do passe também. Ele fez um gol fantástico, cara, contra o Flamengo. Foi nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, sub-20, fantástico. Ele deu uns 3 cortes ali no Mateuzinho, que é bom lateral, né, Mateuzinho, também. Que tá no Flamengo. Uma das promessas também, na minha opinião, para a gente ficar acompanhando aí no futebol brasileiro. E depois ele finalizou com tipo o FIFA, né? Quando você vai jogar FIFA, você aperta o L2 e vai no cantinho. Isso é fantástico. Nesses momentos você percebe, né? O refino do atleta. Eu acho também uma coisa que eu fico um pouco, tem uma ressalva, até você citou com relação ao Matheus Nascimento, eu acho que também cabe um pouco no John Kennedy,
que é a questão física. É um jogador assim que ele precisa ficar atento a isso, porque ele é um jogador muito completo, na minha opinião, mas ele ainda está na fase de crescimento dele. Você falou que ele vai fazer 19, né, agora no meio do ano. Claro, já está no final, né, da maturação, talvez, dele como homem, né, como atleta, como ser humano, mas ainda assim eu vejo às vezes ele parece que ele corre um pouco em excesso, sabe? Ele cansa às vezes. Sim. Isso, por exemplo, acontecia também muito com o Kaique, né? No Sub-17 do Fluminense, no Campeonato Brasileiro, quem teve a oportunidade de ver. Agora no profissional parece que até nem tanto, mas é um jogador que ele teve esse problema também. Isso é normal. Espero que o torcedor tenha paciência também com isso na relação do John Kennedy. Mas, olha, tirando o Fred, porque acho que o Fred é os concursos assim na história recente do futebol brasileiro, né? Porque é brincadeira, acho que é um dos centroavantes mais importantes, né, do futebol do nosso futebol aqui no Brasil recentemente. Mas o Abel Hernandes é um jogador que tem a sua certa história, mas John Kennedy, para mim, é mais jogador que o Bobadilla. Acho que em todo o contexto. É mais técnico, acho que já provou, né? No Fluminense, mesmo com pouco tempo que deveria. Menos, né? Vamos ser bem Sim, simples, é um gasto a menos. E eu acho que assim, até o John Kennedy, acho que até dependendo, né, do esquema tático que o Roger, se o Roger for querer, né, alterar o seu desenho tático, ele pode jogar com 2 atacantes e pensar no John Kennedy, por exemplo, como esse segundo atacante, porque ele sabe jogar fora da área. Já vi ele cair pelas pontas, mas é legal ver ele ali na função de centroavante. Acho que assim, porque ele tem finalização, ele tem domínio, ele é um jogador. Não vou falar que ele é completo, né? Porque eu já acabei de reclamar da questão física dele, mas isso é com o tempo. Mas é um jogador que eu acho que assim, tem uma tendência a ficar muito completo com o tempo. Ele tem um teto muito bom. E é um jogador assim que eu sempre daria uma chance para ele. Se você for ter que pensar, por exemplo, putz, coloca o Bobadilla ou boto o John Kennedy? Pode ser que o Bobadilla queime minha língua, né? Isso sempre acontece, né? Mas Sim. o John Kennedy, eu vejo muito potencial nele. Muito teto ainda para evoluir também. E é legal que tem uma coisa assim que também é debate sempre, que é todo o nosso centroavante formado aqui que tem um pouco mais de habilidade, que vão lá e colocam pro lado do campo, que tem habilidade, faro de gol. Mas não precisa acontecer isso sempre, né? O Gabriel Jesus era um caso, né? Era um ponta que fazia gol, botaram de 9 e mostraram de 9, né? O Gabriel do Borel ainda na época da base, né? O Gabrielzinho do Borel, e fazendo seus gols como 9, apesar de ter habilidade para sair da área. Não dá para dizer que só porque o cara tem habilidade ele tem que jogar pelo lado, então isso é muito legal também que o Caio cita do John Kennedy, e alguém tem que explicar o que é essa água de Xerém aí, porque o negócio é formador de jogador um dia atrás do outro. Mas olha só, Caio, o Santos não deixa muito a desejar, viu? E a gente sabe que nessa temporada, ainda de maneira mais específica, agora com Ariel Holan, e o time em um problema e grave crise financeira, os jogadores vão ganhar cada vez mais espaço. Já foi a vez do Caio Jorge, que eu não descarto em breve tá saindo, mas chegou talvez o momento do Marcos Leonardo, né? 17 aninhos, vai fazer 18 ainda, né? Centroavante, já jogou o Campeonato Brasileiro passado, lembro de um jogo que ele fez muito bom contra o Goiás, acho que foi a estreia dele, que ele fez gol, não tenho certeza, acho que foi esse jogo que ele fez gol. Exatamente. Nesse ano, Libertadores já fez gol, já deu assistência, né? E não foram jogos tão simples assim, né? Jogos mais tensos, mais complicados contra a equipe do Cerro. O que dá para falar do Marcos Leonardo? Assim, se você dissesse, o Marcos Leonardo tem essas características como principais, o que você escolheria? Porque ele não é um centroavante alto, né? Centroavante meia altura, 1,74, não é o cara mais alto do mundo, mas ele tem muita qualidade técnica, o Caio. Sim, o Marcos Leonardo, o que eu mais gosto dele é que ele é aquele. Ou que, assim, até é uma coisa muito do futebol brasileiro, ele é o centroavante que gosta muito do gol, mesmo, assim. Ele não titubeia em bater pro gol, ele domina, ele sempre tenta o domínio e bater pro gol. Domínio e bater pro gol. Vídeo gol contra o Cerro, né? Vídeo gol contra o Cerro. Exatamente. E até contra o Cerro, no caso, contra o São Lourenço, né? Ele dominou, virou e bateu, né? E bateu de trivela, né? Tipo, ele realmente mirou o gol, né? Ele tava com esse intuito. Então é interessante. Eu acho ele muito refinado tecnicamente também. E até uma coisa assim importante, né? Com relação ao Marcos Leonardo, que ele fez todo o processo nas categorias de base do Santos. Ele chegou até a jogar em algumas outras funções. Você vê ele se deslocando, mas ele é muito. Acho que às vezes ele fica um pouco limitado ao último terço mesmo ali, ou até na cabeceira ali da grande área, né? Ele acha que se ele tiver mais liberdade de movimentação, tudo bem que ele ainda tá na maturação dele, né?
eu até acho que ele ficou mais forte do que eu imaginava que ele fosse, ou do que parecia ter, por exemplo, quando ele jogou a Copinha, né, pelo Santos em 2019, no começo, ele até estava mais mirradinho, claro, né, de 2019 e 2021 são 2 anos, e 2 anos para um adolescente é muita coisa, né, muda muito rápido, cresce muito rápido, eu acho que ele ainda tem a tendência de ficar mais forte, mas eu acho que ele tem que tomar cuidado também para não perder a explosão dele. É um jogador que ele precisa ter o sprint, né, manter o sprint por mais tempo. É um jogador que acho que para ele vai ser importante, porque como você disse, ele não é um centroavante alto. Não é tão baixo também, né? 1,75 é uma altura boa. A gente já viu centroavante se manter, né, em alto nível, ou pelo menos, até pensando no futebol nacional, se manter com essa altura. Por exemplo, o Gabriel Jesus também, né? Se mantém muito na base da movimentação também. É uma coisa que eu acho que ele pode melhorar muito. E é uma coisa que ele já tem mostrado com o Roland, né? Ele é um treinador que tá dando muita moral, talvez porque indiretamente saiba, né? Ou tá sentindo que o Caio Jorge não vai fazer parte do projeto, já deve ter uma transferência mais para frente. E é um jogador diferente do Caio Jorge. O Caio Jorge, como a gente acabou de falar, ele é mais estilo do Matheus Nascimento, né? Gosta de se associar com quem tá vindo de trás, de criar as jogadas, criar espaço. Eu vejo o Marcos Leonardo o oposto, ele gosta de atacar o espaço, né? Que cria um espaço, ele ataque. Ele fez um gol, por exemplo. Ele tem muita velocidade, né? Ele é um cara muito rápido, né? Isso a gente precisa destacar dele. Sim, e eu acho que ele tendo mais resistência, Gabriel, acho que essa é a questão. Ele tendo um pouco mais de resistência, eu acho que ele vira um centroavante muito fatal. Justamente por ser um cara de pensamento rápido, isso é importante, ele tem um reflexo, né? Um pensamento muito rápido, vídeo, o gol que a gente acabou de falar da partida contra o Cerro Porteño, que ele dá uma olhada, ele já vê o posicionamento do Devete e bate de 3 dedos, surpreendendo o goleiro argentino. E isso demonstra, né, que ele ele é orientado ao gol, então é importante para ele. Mas se ele conseguir ser um pouco mais resistente, eu acho que ele vai ser um cara muito importante para o Santos. E também, né, ele é um jogador que ele precisa aproveitar mais a movimentação. Eu estava falando agora há pouco, o Roland pede muito disso, e a gente vê, eu acho que na partida contra o São Lourenço, uns 2 jogos, né, no confronto com o São Lourenço, ele foi bastante importante. Ele fez um gol só, claro, mas ele foi bastante importante nisso também. Por exemplo, em segurar zagueiro, em sofrer faltas, cavou um pênalti também, né, no 2-0, quando saiu 2-0 lá na ida em Buenos Aires contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño não, contra o São Lourenço, camisa é igual, né? Complica às vezes. Mas é um jogador que aos poucos está aprendendo, muito jovem ainda, né? A gente tá falando de jovens, né? O Matheus Nascimento, 17, o Marcos Leonardo vai fazer 18, 03, né? Então, é uma geração que é muito promissora para o Brasil, para o futebol brasileiro. É um jogador de categoria de base de seleção, estava com a seleção sub-18, né, recentemente, fez treinamento lá no centro de treinamento do Retrô, com a seleção brasileira, foi um jogador de seleção sub-17, sub-15, então ele tem toda essa trajetória. E ele também veio de uma linhagem muito interessante do Santos, né? Antes dele, o Caio Jorge, e antes do Caio Jorge era o Yuri Alberto, que tá muito bem no Internacional. Então é outra ainda menção, é muito novo, né? O Yuri tem 19, vai fazer 20 ainda, né? Vai fazer 20, exato. Assim, é raro isso, não fazia tempo que eu não via uma escadinha. É literalmente um atrás do outro, né? Saindo no Santos. Ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é um azar, né? Porque assim, pô, mal deu tempo de sair o Yuri Alberto, já tinha o Caio Jorge cafungando ali no cangote dele ali, né? Tudo bem, infelizmente o Yuri Alberto saiu por outras questões do Santos. Mas é uma geração muito encavalada, é bom e ruim, né? Tem aquela faca de 2 gumes. É verdade. E agora, por fim, cara, para a gente falar de um último jogador, talvez ele é quem tem característica um pouco mais diferente da maioria, mas um pouco mais parecido com o Ricardinho e mesmo assim diferente ainda, que é o Cauê, né, centroavante do Corinthians, já fez seu primeiro gol aí no profissional nesse Campeonato Paulista de 2021, aí na primeira fase, 1,84, nascido em 2002, 18 anos, vai fazer 19 ao final do ano, e que na seleção sub-20, no jogo de posição do André Jardim que a gente falava, ele é o homem terminal, né? Ele é um cara que pode fazer um outro desmarque, mas ele é um homem terminal nessa equipe. É a principal característica dele mesmo ser esse cara finalizador. O Cauê pede um time que jogue, não exatamente para ele, mas que ele seja o cara finalizador dessas jogadas, Caio. Pedir talvez seja um pouco forte, mas ele cresce mais. Acho que essa talvez seja
uma analogia interessante com relação ao Cauê. Cauê, ele é cria do Novo Horizontino, né? Foi muito cedo para o Corinthians, belo trabalho de observação do Corinthians, diga-se de passagem, né? Citando o Neto mais ou menos aí, porque foi bem encontrado, um jogador que tem uma boa média de gols pelo Novo, já tinha, né? Uma boa média de gols pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista, chamou a atenção do Timão, acabou ficando definitivamente no Parque São Jorge. É um centroavante, né? Dá pra falar, é um centroavante, mas eu creio, Gabriel, também, que ele é um cara que ele entende o jogo, tá? Ele é um cara que ele pode sair da área, ele pode criar espaços. Não é o melhor dos mundos para ele pode até ficar melhor nisso. Mas por ser um cara com 1,84, ele tem boa estatura, sabe fazer o pivô, é bom no jogo aéreo, tem boa finalização, dentro da pequena área ele tem um posicionamento muito bom. Eu acho que assim, desses 5 que a gente citou, ele e o Marcos Leonardo, eu acho que assim, são os que têm o melhor posicionamento dentro da pequena área, ali, dentro da área. Sobrou Sim. guarda mesmo, assim, tipo, acompanha muito bem o desenrolar da jogada. E isso foi muito perceptível também, né, na atuação dele no Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. Se eu não me engano, ele fez 8 gols, balançou bastante as redes. É um jogador assim que tem posição, agradou muito o Jardine, né? Foi muito elogiado na clínica da seleção brasileira, nos treinamentos que fez entre outubro e novembro de 2020, deixou gols, inclusive participou de construção de jogada. Acho que assim, por isso que eu acho que é uma coisa que você pode influenciar. Claro, a gente vê hoje na equipe principal do Corinthians, se for se manter com o Wagner Mancini mais para frente, é um pouco improvável, né? Ele exigir ou influenciar a construção de jogada com o Cauê, né? Não é uma característica, inclusive, do Corinthians. Sim. Mas, por exemplo, ele conseguiu chamar muito bem a atenção do Jardim também, porque talvez, não vou dizer que talvez ele não esperava, tá? Acho que o Jardim ele é muito inteligente, acho que por isso que tenha convocado o Cauê, mas sobressaiu as expectativas dele ter participado de construções de jogadas, ele tem um bom arranque, então assim, é um jogador ainda ainda é um diamante para você talhar, sabe? Mas é outro que tem um teto muito interessante no futebol brasileiro, justamente porque, né, quando a oportunidade surge, ele guarda. Esse contexto será, para a gente fechar ainda sobre o Cauê, esse contexto Corinthians hoje pode vir a prejudicar ele, porque é claro que a concorrência dele hoje é o Jô, né? Mas esse contexto Corinthians pode vir atrapalhar ele de repente nesse desenvolvimento. Claro que a gente está falando de um garoto também, né? 18 anos, né? Mas enfim, pode vir atrapalhar ele de alguma forma, Caio? Eu acho ele muito focado, tá? Eu acho que ele é um jogador que ele tem consciência daquilo que ele precisa fazer para chamar atenção. Vamos relembrar, né? Esse período de treinos que ele teve com a seleção brasileira. Até porque a gente falou de, por exemplo, pelo menos 3 jogadores que brigam por posição com ele, pensando numa seleção sub-20, por exemplo, né? Marcos Leonardo, Matheus Nascimento, o próprio John Kennedy, né? Então são jogadores na mesma faixa etária que o Cauê. E ele foi bem, foi muito elogiado, foi muito importante. E eu acho que assim também para a gente não cair naquele vício de comparar jogadores. Você citou o Jô, por exemplo, acho que são 2 dinâmicas diferentes, tá? Por mais que o Jô tenha toda a trajetória dele no futebol muito bem construída, inclusive nessa penúltima passagem pelo Corinthians, né, antes dessa, da atual dele, foi fantástico o que ele fez pelo Corinthians. O Cauê pode até se mirar nele, acho que é interessante até porque os dois têm algumas semelhanças dentro da pequena área, são jogadores fatais dentro da pequena área, mas é importante não fazer ainda essa comparação, sabe? Deixa o Cauê fazer o jogo dele. É um jogador que ele já está acostumado a fazer jogos grandes na base, então, se ele tiver uma oportunidade, acho que por ser esse cara bem focado, ele vai conseguir, ele vai botar. Bom, esperamos, né, que ele bote aquela pulga atrás da orelha do Wagner Mancini, ou se mantiver outro treinador aí, ou vier, né, na realidade, outro treinador para comandar o Corinthians. É um jogador que eu acho que se tiver a chance, ele pelo menos vai criar uma boa confusão na cabeça do treinador. Caio, é sempre um prazer te ter aqui. A gente vai voltar mais vezes agora aqui no YouTube para fazer e trazer alguns jogadores para ficar de olho, porque o pessoal vai poder deixar aqui nos comentários, né? Tem muito jogador que a gente ainda pode falar, né, Caio? Sim, tem vários. Samuel do Vitória, né, que é um centroavante muito jovem também, é um dos melhores jogadores recém-formados lá no Leão, então é um jogador. Ele vai fazer 20 anos, por isso que a gente. Vai fazer 21, né? Então por isso que a gente acabou não colocando ele, mas é uma menção honrosa, porque ainda é jovem, tem 20 anos, faz 21 só lá em outubro, mas é um jogador importante. O Yuri Alberto, né? A gente acabou falando dele meio que sem querer. Então, temos uma boa safra de centroavantes. Não precisamos ficar presos em dogmas, né, Gabriel?
Deixa os garotos jogar, deixa eles se adaptarem, porque a gente não pode se dar o luxo de queimar centroavante, que é um artigo de luxo hoje em dia no futebol. Ah, é verdade. Não dá para ficar queimando centroavante assim. E eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem aquele like, ativem as notificações, se inscrevam aqui no canal do Futre para aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. E voltaremos com vídeos diários, mas também alguns vídeos junto com o Caio, junto com outros convidados, para falar sobre futebol nacional, futebol internacional. Valeu, um abraço e até a próxima.